Vamos orar, estenda as suas mãos para aqui à frente. Senhor Deus, muito obrigado por ter trazido o teu filho com bem, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem gerado em seu coração. Obrigado, Senhor, pelo que vemos e pelo que não podemos ver. Senhor, nós pedimos que o Senhor use a voz do teu filho nesta hora. Use, Senhor, a sua vida como instrumento para falar, Senhor, uma palavra que venha do céu diretamente ao coração de cada pastor que está aqui nesta manhã, cada líder. Nós precisamos de ti, Senhor. Usa o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Podem tomar seus lugares, por favor. Muito feliz de estar aqui e consciente da responsabilidade que é servir aos pastores. Para quem não me conhece, como o Jansen disse, meu nome é Cristiano, eu sou lá do Brasil, estou na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Tenho 30 anos de ministério e 15 anos especificamente no cuidado de pastores. E a realidade da qual o Jansen descreveu que ele viveu é uma realidade pela qual eu me deparo fazem 15 anos. Há 15 anos atrás, o meu pastor me enviou e falou assim: olha, eu preciso que você comece a cuidar dos pastores de outros ministérios que chegam aqui. Então eu não comecei algo porque eu quis, não é simples essa tarefa. Eu comecei porque eu fui enviado. E nesse trabalho de envio, Deus foi me ensinando algumas coisas ao longo desses anos, e o enfoque do trabalho tem sido cuidar da vida de pastores, não de ministérios. O meu enfoque não é cuidar de igrejas, não é empregar em lugares, mas é cuidar da família pastoral que está doente. No mundo todo, problemas no casamento, uma geração inteira de filhos de pastores que não querem o ministério com as mesmas dores que o Jansen colocou. E o que o Senhor me colocou como missão é não iniciar nada, mas servir aquilo que Deus já está fazendo nas nações. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos algumas redes de cuidado de pastores, da qual, com todas elas, eu tenho aliança. Então, por exemplo, o apóstolo Luiz Hermínio faz um trabalho muito forte com cuidado de pastores. Na região do Vale do Paraíba, eu cuido de algumas mesas para o Luiz Hermínio por muito tempo. Então, eu não tenho problema de fazer algo que seja no meu nome. Eu entendo que a gente tem que trabalhar em equipe, como corpo. Tem um ministério do apóstolo Djalma Toledo, em São Paulo, se chama REMIR, muito parecido com o RAM, Rede Ministerial de Relacionamento. Eu chego do Japão e vou a Porto Alegre com o apóstolo Djalma Toledo para servir a ele com pastores lá de Porto Alegre. Também tem o apóstolo Gustavo Lara, que tem a Rede Unge, cuidado de pastores. Também servimos com ele. Então, nós sempre estamos colaborando com outras pessoas, que a gente entende que isso não é um trabalho de uma pessoa sozinha. Há 9 anos eu venho ao Japão e venho sempre com esse mesmo objetivo. Cuidado de pastores, apoiar quem já está aqui. E alguns anos atrás, eu acho que 3 ou 4 anos atrás, eu conheci o William. E foi muito especial ter conhecido o William. Eu queria mencionar isso antes de começar a pregar, porque um dos problemas que nós temos hoje, entre pastores, é a falta de clareza e transparência nos relacionamentos. É tanto conflito, é tanto problema, é tanta divisão. E se nós não soubermos como lidar com isso, nós acabamos sendo o maior opositor da obra de Deus. O diabo não precisa nem se levantar, porque os próprios pastores tratam de se desentender sozinhos, né? E desde a primeira experiência com o William, eu falei, até a primeira vez que eu encontrei com ele, eu estava com meu filho junto. E eu falei para o meu filho: gostei desse cara, porque ele é transparente, né? E nessa vez, agora, eu vim especificamente para a conferência do RAM, mas como eu venho aqui há 9 anos, eu falei assim: vou reunir os pastores que eu cuido e vou estar com eles. E o Roberto gravou um vídeo, começou a falar sobre isso. O William me liga semana passada, eu estou para começar um café dos pastores lá em Taubaté, que eu faço todo mês. O William me chama numa mensagem e fala assim: pô, você vai vir para cá e você está divulgando um trabalho, pode concorrer com o RAM. Eu falei assim: nossa, William, não tive intenção nenhuma de fazer isso. Vou ligar para o Roberto agora, parar para essa divulgação do vídeo agora. Mas quando ele desligou, eu mandei outra mensagem para ele e falei assim para ele: eu queria te agradecer. Não foi essa nossa?
Queria te agradecer porque você é transparente. Você falou. Sabe, tem gente que para de falar com você, você nem sabe por que a pessoa ficou chateada. É verdade ou não é? Tem gente que briga com você, não sabe nem porque você nem te dá a oportunidade de pedir perdão. Então, para ter uma pessoa conduzindo pastores, tem que ter um coração assim, transparente. Cristiano, eu não achei legal isso. Você me perdoa, meu irmão, eu vou arrancar agora e vamos seguir em frente. Porque olha para quem está do teu lado e fala assim, você não tem alternativa, você tem que me engolir. Já dizia o profeta Zagalo, né? Já dizia o profeta Zagalo, você vai ter que me engolir. A gente não tem alternativa a não ser perdoar um ou outro. Irmãos, o perdão tem que ser uma prática na nossa vida. A gente tem que parar com o meninice de que não gostou, vira a cara, não fala mais. Fala com amor, mas fala, pô, não gostei disso, me perdoe, vamos seguir em frente. Parar com essa imaturidade ministerial que tem produzido tanta divisão. E eu não poderia iniciar hoje sem mencionar, porque eu achei uma atitude de homem. Isso é atitude de homem. Alguém te ligar e falar, não gostei disso, não mandou recado, não falou por ninguém, não ficou dando volta, falou. Eu gosto de gente assim, porque tem gente que é embaçado. Você já viu gente embaçado? Você não sabe o que passa na cabeça do cara. Tá chateadinho, fala que tá chateado. Então é fácil lidar com o William, porque é transparente. E nós precisamos disso nos dias que nós estamos vivendo. A gente já enfrenta tanta guerra para lidar com gente embaçada. Amém? E na liderança, né, pastores que cuidam de pastores, um tema muito importante, interessante, mas eu queria falar com vocês de algumas sutilezas, porque as coisas mais óbvias, a gente já sabe, eu estou entre pastores, pregar para pastor é um desafio. Eu começo a falar, a pessoa já pensa assim, ele vai falar esse versículo, ele vai falar, já sabe tudo, né? Mas eu queria entrar em um aspecto um pouco das sutilezas. E a inspiração que o Senhor me deu para a palavra de hoje, eu vou falar entre a liderança servidora e a liderança sedutora. E com isso a gente vai chegar aqui. O que é um líder servidor e o que é um líder sedutor? A quem nós estamos servindo? Porque aquele que de fato é um líder servidor, ele sabe muito bem a que ele presta conta. Agora, um líder que é um líder sedutor, toda a obra que ele opera tem um único fim, ele mesmo. E nós vamos entender qual é o princípio que opera isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu gosto muito desse texto na versão em espanhol, na Reina Valera. Eu acho que ela traz uma descrição mais exata do que o texto do apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu aos Coríntios. Que a Bíblia fala que ele nos fez ministros competentes de um novo pacto. Eu gosto dessa palavra competente, e se eu não me engano está só em duas versões, uma na Reina Valera e outra na tradução britânica. Ministros competentes de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quantos aqui são ministros do Evangelho? Levante sua mão. Sabe o que você precisa entender e eu preciso entender? Quando Deus nos chama ao ministério, Ele nos chama para um ministério competente. Competente significa, nós não somos pessoas que podemos fazer do ministério do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu sou engenheiro civil. Eu não sei aqui quantos de vocês já tiveram a experiência de construir ou de conduzir uma obra. Numa obra você tem algumas hierarquias. Vamos dizer assim que a função maior é o diretor de obras, depois tem o engenheiro da obra, depois tem o mestre de obra, depois você tem pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, são o que a gente chama de oficiais, e depois você tem os ajudantes ou serventes. Qual que é a diferença principal nessa hierarquia? Repita comigo, qualificação. Um engenheiro, quando ele vê algo acontecendo na obra, ele consegue ler o projeto e entender o que cada coisa que está acontecendo para que aquele projeto se cumpra. Ele sabe o que está acontecendo. O servente não. Se você perguntar para um servente na obra que está levando um carrinho de massa de um lado para o outro, você vai falar assim, o que você está fazendo? Estou levando o carrinho daqui para lá. Ele não sabe o fim que vai dar aquilo. Você viu o projeto? Nem sei, eu sei que me pediram para levar o carrinho daqui
para lá, porque ele não é alguém competente para compreender o desenho. Quando a Bíblia fala que Deus nos fez ministros competentes, não é para você ser servente e fazer as coisas como se estivesse ajudando e nem sabe o que está ajudando. Você precisa entender como você ajuda. Porque se você não entende o desenho, ao invés de ajudar, você atrapalha. Se você não entende o desenho, que tem um desenho, tem um arquiteto, tem alguém que concebeu esse edifício espiritual chamado igreja. E nós não fomos chamados a improvisar. Nós fomos chamados a executar o desenho que ele concebeu do jeito dele. A igreja tem um desenho. A nossa responsabilidade é ser competente o suficiente para entender o desenho dele e colaborar com ele, e não começar uma obra pessoal. Vocês já viram pessoa que constrói uma casa e depois vai fazendo um monte de puxadinho? Esse puxadinho tem projeto? Vai dando na cabeça, acho que fica bom se a gente construir mais um quartinho aqui. Mas acabou aquele azulejo. A gente compra outros. Você entra na casa da pessoa, uma coxa de retalho. Tem um azulejo na cozinha, tem outro tipo de azulejo em outro lugar. Aquele cômodo lá tinha um material em construção em promoção, ele comprou. E daí você olha, você não consegue definir. Porque foi andando de acordo com... E tem gente achando que a igreja é assim. Agora eu vou fazer batalha espiritual. Agora eu recebi um método novo que eu sei que vai dar um boom na igreja. Não sabe para onde está indo. Não consegue conceber o desenho. Não consegue entender que nós fomos chamados não para sermos serventes, mas para sermos ministros competentes. Entendam o que está fazendo. Amém? Vocês conseguem entender que é uma responsabilidade? É muito sério o chamado que nos foi confiado. E nesse chamado que nos foi confiado, a gente precisa entender que teve uma intervenção das trevas para distorcer a capacidade do homem de compreensão do desenho. Só dois seres, todos nós, se não tiver nenhum ET entre nós, no nosso meio, todos nós nascemos aqui nesse planeta. Só duas figuras vieram de um outro lugar para a Terra. Uma, diz a palavra, que foi precipitada. E o outro foi enviado. Sim ou não? Um foi precipitado e o outro foi enviado. Aquele que foi precipitado passou a operar por si mesmo. O que foi enviado operava sempre para fazer a vontade de quem o enviou. A grande questão é que os dois exerceram influência sobre a face da terra. E hoje, ou nós operamos de forma precipitada, ou nós operamos enviados. Você foi enviado para fazer o que você faz? Porque tudo que nasce em Deus nasce de um envio. A palavra do Filho que vem restaurar o que o primeiro Adão perdeu, ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Existe um protocolo no reino de Deus. Tudo que nasce em Deus nasce de um envio. Tudo que nasce da serpente nasce de precipitação. Pessoas que não souberam esperar o tempo de ser enviados e começaram algo sozinhos. Pessoas que não esperaram o tempo de ser enviado e começaram a fazer do seu jeito. Pessoas que não esperaram o tempo de entender o desenho e começaram a fazer do seu próprio jeito. São essas duas operações que nós temos sobre a face da terra. E as duas produzem consequência. E nós precisamos entender essas consequências. Porque a queda... Ontem eu falava nos workshops que, por sinal, William, eu falei para você, que bênção que é esses workshops que você promove nos encontros. Eu vou até copiar essa ideia, é muito bom. Você consegue ter uma interação de quem está ministrando na conferência com as pessoas, e achei incrível o tempo de ontem. Por sinal, o dia todo ontem foi muito especial, né? Quantos concordam? Foi bem legal. Eu estava falando da operação, como a serpente foi astuta em conseguir distorcer o desenho que o homem tinha claro, porque Adão, antes da queda, ele via a mesma coisa que Deus via. Eles tinham a mesma percepção, a mesma ótica. Quando a serpente consegue arrancar Adão desse lugar,
Qual a estratégia que ela usa para conseguir tirar alguém que tinha tudo perfeito, que pensava do jeito que Deus pensava, que via o que Deus via, que estava num lugar perfeito, incrível? Repita comigo: sedução. Você sabe o que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não, o que o dicionário diz a respeito de sedução? Olha o que significa sedução: conjunto de atributos e características que despertam simpatia, desejo, amor e interesse, principalmente em um bom orador. A capacidade ou processo de persuadir e perverter. Isso é sedução. Sabe o que a serpente falou? Foi bem assim que Deus disse. Ele disse para vocês que vocês comessem do fruto, vocês iriam morrer, mas não é. E ela foi seduzindo. O que ela queria produzir com aquilo? Ela queria produzir o bem para o homem? Não. Ela queria que, através da sedução que ela construiu, a vontade dela fosse colocada em ação. Agora, se eu te disser que essa definição de sedução utilizada pela serpente se transformou em ferramenta de vendas nos dias atuais. Se você pegar treinamento de vendas no mundo corporativo, eles estão ensinando nitidamente as pessoas a serem sedutoras. Olha as redes sociais e olha o processo de venda. É um processo de sedução. Você convence a pessoa a fazer a sua vontade. Todo trabalho de marketing tem como base sedução. E tudo bem, vamos entender que quem está vendendo está tentando atrair as pessoas a comprar o seu produto. Agora, quando isso entra dentro da igreja, quando entra dentro da vida de pastores que estão usando técnicas de sedução para que as pessoas venham, porque eles não estão atraindo as pessoas a Cristo, estão atraindo as pessoas a si mesmo. E daí eles estão corrompidos porque a sua palavra não visa acompanhar o desenho original, visa produzir algo nas pessoas cuja haja uma atração à figura dele como orador e produza nas pessoas essa sedução através do carisma. Então não é Cristo mais o centro. É o carisma de um orador persuasivo e sedutor que faz com que as pessoas cheguem. E às vezes a gente não sabe mais discernir o que é Deus e o que é sedução. Porque a nossa capacidade de ver o que Deus vê se perdeu na queda. Qual é o caminho de restauração? Deus começa a implantar uma lei porque o homem tinha perdido a capacidade de diagnóstico. Repita comigo: a queda arrancou do homem a capacidade de entender o bem e o mal. O que é a lei? A lei é Deus começando a mostrar para o homem de volta: ó, quando você faz isso, isso está errado. Quando você faz isso, isso dá certo. Se você fizer isso, aqui vai ter bênção. Se você fizer isso, vai ter maldição. Por que é um beabá tão óbvio? Porque o homem perdeu a capacidade de diagnóstico. E hoje, todas as pessoas sem a vida de Cristo não têm capacidade de diagnóstico. Sabe o que você não tem capacidade de diagnóstico? Você não conseguir enxergar. Quem aqui já subiu numa balança para se pesar? O William não gostou desse exemplo. Agora, quando você sobe na balança para se pesar, você sobe para resolver o seu problema ou você sobe para ter um diagnóstico? Um diagnóstico. A balança, alguém já subiu numa balança que você desce da balança magro? Ela não resolve o seu problema, mas ela mostra para você que você tem um problema. Sim ou não? Isso é a lei. A lei não tinha capacidade de resolver o teu problema, mas ela tinha capacidade de mostrar para você que você tinha problema. Agora, quando Jesus vem depois da lei, ele vem para cumprir a lei e fala assim: eu não estou só aqui mostrando o teu problema, eu não vim só para te julgar, eu vim para arrancar de você aquilo que a balança não podia fazer. O peso extra que você carrega, chamado pecado. Ele vem para resolver, ele não vem só para dar diagnóstico. Agora, o caminho dele para conseguir construir isso é um caminho que vem na contramão de tudo que a serpente fez. Se o caminho da serpente é um caminho
de desobediência obstinada, de sedução, de construir um roteiro pessoal, o caminho de Jesus é: eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouvi do meu pai dizer. Porque para você desconstruir um caminho de sedução, você tem que ser extremamente fiel a não fazer a sua vontade. Se tem algo num ministério, em ministros que querem servir, sejam a outros ministros, sejam as pessoas, seja a igreja, o corpo de Cristo, é entender que você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você não pode se permitir seduzir por caminhos que são aparentemente mais fáceis. Mensagens sedutoras, mensagens persuasivas, desperta simpatia, desejo. Agora, quem na Bíblia carregava, vê um pregador na Bíblia que tivesse uma mensagem sedutora. Você acha que o discurso de João Batista era sedutor? As pessoas iam lá no deserto para ouvir ele falar: sua raça de víboras. Hoje, se João Batista estivesse pregando nas igrejas, nas conferências, estava vazia, porque as pessoas só vão atrás daquilo que elas querem ouvir. Só de mensagens que confortam a sua alma, que fazem bem para o seu ego, mas Deus não nos chamou para fazer esse tipo de mensagem. O evangelho é uma mensagem dura. Jesus falou: vocês não conseguem suportar, então pode ir embora. Jesus falava desse jeito, João Batista falava desse jeito. A mensagem de Paulo. Agora, qual é o modelo que nós estamos vivendo hoje? Que as mensagens começaram a atrair uma categoria. A semana passada eu fui chamado para ministrar numa conferência para empresários cristãos em São Paulo. E o Senhor falou para mim assim: a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe o termo empresário cristão. Não existe empresário cristão, existe um cristão que está como empresário. Porque o que nos define como identidade é o Cristo que a gente carrega, não o que a gente faz. Porque os encontros de empresários cristãos se tornaram mais do mesmo. É pessoas que estão frequentando a igreja, mas o alvo delas é lucro. Agora, quando você é um cristão empresário, você tem disposição de perder por causa de pessoas. Porque o teu alvo não é só lucro. E eu estava falando nessa conferência, nesse congresso, o seguinte: o que está acontecendo conosco como igreja, que o maior escândalo do Brasil hoje, que é o escândalo do Banco Master, está sendo promovido por um cara que foi apresentador de um programa gospel 2 anos atrás. Que o seu cunhado era pastor de uma igreja até 2 meses atrás, antes de ser preso. Todas essas pessoas frequentando a igreja por anos. O que aconteceu com a mensagem que nós pregamos? Ela não produz mais transformação. Ela se transformou numa mensagem sedutora. Ela atrai as pessoas, mas ela não transforma. Porque nós não confrontamos aqueles que, de alguma maneira, promovem para nós algum benefício. Porque se esse homem está no ambiente onde a palavra da cruz é pregada, ele tem que ser confrontado. Acontece 2 coisas: ou ele muda ou ele sai, não suporta. O que está acontecendo? Pergunta para quem está do teu lado: o que está acontecendo com a nossa mensagem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas que se relacionam com você. O Jansen falou algo muito interessante, que a vida da maioria dos pastores é uma vida solitária. E é. Ministério, se não houver ambientes como esse promovidos para a gente intencionalmente estar junto, é muito difícil. Mas, em virtude disso, alguns de nós, por carência, por orfandade, eu achei muito. Você levantou a bola para me apresentar com a sua história. Porque ele mesmo se expôs e falou assim: eu carreguei por muito tempo essa ferida. Pelo que eu vivi com meu pai, pelo que eu carreguei observando. E se nós não estivermos atentos pelas marcas que nós sofremos ao longo das vidas, essas marcas começam a determinar padrões de comportamento na nossa história. E uma pessoa que foi marcada por rejeição, por reprovação, por isolamento, o que ela faz para tentar alcançar relacionamento? Ela tenta comprar, ela tenta oferecer algo, porque ela acha que o problema é ela. Deixa eu perguntar algo para você.
As pessoas que se relacionam com você, se relacionam pelo que você é ou pelo que você oferece para elas? Vou te fazer de novo essa pergunta agora em português para você entender. As pessoas que se relacionam com você, se relacionam por quem você é ou pelo que você oferece para elas? Por quê? E aqui não adianta você fazer cara de paisagem e me olhar, você sabe. Você pode até fazer uma cara de espiritual, falar glória a Deus, aleluia, mas você sabe. Você sabe. Você sabe como pastor se você precisa oferecer cargo para alguém ficar com você na igreja. Você sabe. Você tem consciência do que você faz, do que você manipula para que você tenha pessoas à sua volta. A questão é que se nós fazemos coisas para ter pessoas às nossas voltas, já não se trata do que nós portamos, se trata do que nós oferecemos. E isso é sedução. Toda vez que eu ofereço algo para comprar a amizade ou o relacionamento de alguém, eu estou construindo numa base frágil. E o contrário. E você, quando você se relaciona com as pessoas? Você se relaciona com as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas podem te proporcionar? É uma pergunta. Para pensar. Você trata diferente as pessoas pelo que elas podem te proporcionar, pelo que elas podem te oferecer? Irmãos, é muito fácil. É muito fácil você cair na conversinha, que a gente olha e fala assim, mas Adão era muito burro, né? O cara caminhava com Deus, estava no paraíso. Como que ele cai na conversa da serpente? A gente está caindo até hoje. Até hoje a gente está se permitindo que essa sedução, a gente não entende que o que tem valor na vida só pode ser entregue por Deus. Não tem ninguém que possa te dar algo que não seja o Senhor. E se você está com seus olhos, como os de Adão, que foram abertos para ver diferente de Deus, você é seduzido pelas coisas que se veem. Por isso Paulo fala assim, não coloque os seus olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Elas são para seduzir você. Elas são para confundir você. Elas são para enganar você. Aprenda a se relacionar olhando as pessoas a partir do que não se vê. Por isso Paulo fala assim, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. A ninguém eu conheço segundo a carne. Todas as vezes que eu pessoalmente encontro alguém, eu falo, me mostra essa pessoa no espírito, Senhor. É fácil você perceber o espírito de sedução. É fácil você perceber quando as pessoas te tratam bem com interesse. Ou quando te tratam mal porque você não pode oferecer nada. É fácil. E daí você já percebe o espírito. Não seja enganado. Não construa relacionamentos com base em troca. Isso é um caminho frágil. Por que você acha que... Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você vai ficar triste com o que eu vou te falar. Mas é uma verdade. Jesus não é o cara que vocês viram no filme da Sessão da Tarde. Ele não era loiro e nem tinha olhos azuis. E posso te falar mais? Você não vai ficar ofendido comigo? Jesus era feio. A Bíblia fala, no livro do profeta Isaías, que ele não tinha beleza ou formosura. Ai, meu Deus do céu. O André acabou com a minha mensagem agora. Isso me conforta, foi boa. Porque a gente tem que olhar para o André e ver o que ele carrega, não quem ele é. Mas por que ele veio dessa forma, André? Você acha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que quando Deus foi enviar Jesus, imagina a reunião do Pai, do Filho e do Espírito, tudo no Espírito. Sim ou não? Tudo no Espírito. Jesus ia encarnar. Daí eles pegaram um telão celestial e começaram a rodar um monte de avatar lá. Vamos escolher qual o corpinho que você vai vir, Jesus. Ele podia ter escolhido o que ele quisesse. Ele podia vir no corpo do Brad Pitt. Você acha que o corpo que Jesus veio não foi intencional? Por quê? Porque o Pai esconde tudo que tem valor
da vista natural dos homens. Tudo que é visível naturalmente, você não consegue perceber pelo Espírito. Só quem tem os olhos espirituais abertos consegue enxergar as riquezas de fato que o Senhor tem sobre a face da terra. E o que nós temos vivido como igreja nos dias atuais é um excesso de sedução. Nós somos a igreja das redes sociais. Nós somos a igreja que está tendo que conviver com a exposição pública do secreto. Você já viu isso? A pessoa está no culto chorando, tem alguém tirando uma foto dela chorando e postando na internet. Eu já vi foto de pastor falando assim, tirando meu momento de secreto. Selfie no secreto. Não, e é verdade. Aquilo que era o teu tempo de comunhão com Deus, o teu tempo privado, agora você posta para mostrar, olha como eu sou espiritual. Eu não sei se é para mostrar para a igreja, não sei se é para se convencer pessoalmente, mas o fato é que nós nos tornamos pessoas que são facilmente seduzidas por propostas, por pessoas, por situações, por circunstâncias. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Uma história que todos vocês conhecem, já devem ter pregado umas 10.000 vezes. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Estamos falando aqui de quem? Naamã. Conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado, sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite presente. Repita comigo, um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Vocês conhecem essa história? O profeta entendia. Por sinal, parece que no Antigo Testamento nós vemos algumas figuras profetas que não tinham a realidade do novo pacto que nós temos hoje, o Espírito Santo habitando em nós, mas parece que tinham mais clareza de como resistir à sedução do que nós hoje. Ele sabia que aquilo que ele fazia não podia ser comprado. E ele, olha só, não era qualquer pessoa. Era chefe do exército do rei da Síria. Aquele homem chega com toda aquela pompa na sua casa e o seu servo Geazi fala assim: sabe quem está aí, mestre? Sabe quem está aí, profeta? Ele falou: não quero nem ver. Eu não vou me permitir iludir pela posição do cara. Fala se ele quer ser curado para ele pular lá. Ele nem saiu para atender o cara. Eu quero que você pense no comportamento de Eliseu e no comportamento nosso hoje. Quando alguém que pode nos oferecer algo se aproxima da sua vida. Eu tenho viajado em muitos lugares do mundo, tem pastores que parece que ficam completamente transtornados quando um jogador de futebol, quando um artista entra na igreja. Parece que agora a solução dos seus problemas aconteceu por causa do dízimo de um cara. É a mesma história. Eliseu podia falar assim: nossa, agora vai dar para construir uma escola de profetas com o dinheiro que vai vir aí do Naamã. Ele nem saiu para atender o cara. Manda pular lá no Jordão. Você imaginou que cena para o chefe de um exército? Não atendeu, não foi atendido, chega lá, pula uma vez, não acontece nada. Pula 2 vezes, não acontece nada. Pula 3 vezes, não acontece. Eu acho que quando ele está no 5º pulo, na minha cabeça, ele fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Que papel de idiota, eu estou pulando num rio achando que eu vou ser curado. Mas ele já estava no 5º, ele falou assim: que ferva, vamos para o 6º e para o 7º também, né? E quando ele pula, ele sai curado. E ele fica tão impressionado que ele chega com um monte de presente, que não era barato. Assim, você precisa aceitar. Sabe qual que é a voz da serpente nessa hora? O que tem de errado? Ué, você não serviu a ele? Você não curou ele, ele só está sendo grato a você. Ele entendia qual era o papel dele como profeta e que a vida daquele homem era mais importante do que receber presente naquele momento. Agora, Geazi, precipitado, repita comigo, precipitado, sem ser enviado, por conta própria, seduzido pelo que viu, corre atrás do cara. Assim, olha só, a gente achou legal o teu presente, você sabe que o meu senhor curou você?
Ele estava meio com a cabeça quente e tal, mas eu vim recolher os presentes. Ele volta, e daí olha a conversa de Eliseu com ele no versículo 25. Então entrou e apresentou o seu senhor Eliseu e este perguntou: onde você estava, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. E Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para te encontrar? Agora olha só, este não era o momento de aceitar prata nem roupa. Existe um momento. Nós precisamos entender que quem é seduzido não respeita momento. O problema não estava em ter recebido um presente, aquele não era o momento. Eliseu estava muito mais preocupado com a vida do cara do que com os presentes que ele podia receber. Nós estamos diante de uma geração que não se preocupa, que não respeita o tempo, porque o tempo que eles respeitam é só o tempo da sua necessidade pessoal. A gente não consegue discernir quando uma porta está aberta, se essa porta é de Deus ou não, porque a gente só quer entrar. Nós não sabemos mais respeitar protocolos. E Geazi leva uma dura de Eliseu e fala assim: não era o tempo de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Agora vem a palavra mais dura. E se lembra que eu estou aqui na antiga aliança. Sombra e figura, segundo Hebreus, da nova aliança. Então nós precisamos entender que isso aqui que aconteceu literal tem um princípio espiritual que se cumpre em nós hoje. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso. Sabe o que eu posso te afirmar? A pessoa que é seduzida é uma pessoa que é leprosa espiritualmente. Pode ser que você não veja lepra no corpo, mas espiritualmente são pessoas que já foram apartadas, rejeitadas, perderam a sua autoridade espiritual, porque corromperam que a Bíblia chama de ministério competente do novo pacto. Você não precisa mais ter uma lepra física, você pode ser um leproso espiritual, pelo fato de, ao invés de responder ao Senhor, ser seduzido por aquilo que você pode ter de benefício no ministério. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Esse mesmo princípio a gente vê na vida de Daniel. Daniel capítulo 5, versículos 16 e 17. Eu ouvi a respeito de ti, o rei falando para Daniel, que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito, faz-me conhecer sua interpretação. E daí o rei, desesperado, quer interpretar o que estava escrito na parede e oferece e seduz e fala assim: você vai ser servido de escarlate, terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço, serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse: perante o rei, fiquem para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Daniel está falando assim: meu papel de profeta eu vou cumprir, mas não pelo que você pode me oferecer. A sedução, irmãos, é algo silencioso. E ela está atravessando a nossa geração. Ela não chega com alarde. Ela não se apresenta como pecado. Nós não tratamos isso hoje em roda de pastores. Existe uma preocupação com adultério, existe a preocupação com o homossexualismo, mas não se fala de sedução porque é algo sutil. E porque grande parte dos ministros hoje estão operando a partir da sedução. Ela entra como uma vantagem competitiva. E é por isso que pastores se veem hoje como concorrentes, não como colaboradores. Você olha alguém que parece que está falando algo que você não está falando, que tem o que você não tem, você fica com medo de perder as suas ovelhas. Porque nós não conseguimos ter uma compreensão a quem nós estamos servindo, nós queremos defender o nosso. Eu estou falando de um espírito que desloca o centro do propósito na vida de qualquer pessoa, que muda radicalmente a essência do comportamento humano, corrompendo as intenções do coração. Você passa a se relacionar a partir da sedução. Você passa a enxergar através da sedução. Inclusive, Deus tem que trabalhar na terra para atender às suas expectativas. No Éden, a serpente não ofereceu rebelião explícita.
Ela ofereceu uma narrativa atraente. Sabe que a estratégia não mudou. Hoje é uma narrativa atraente. A proposta é autonomia. A promessa de expansão. Mas o resultado foi uma ruptura. E é exatamente assim que opera hoje. Sedução é a habilidade de despertar o desejo para obter controle. É persuadir sem parecer que está manipulando. É conquistar a simpatia para que você possa gerar a sua influência. E você não conduz as pessoas a Cristo, você conduz as pessoas a você. Agora eu queria trazer isso para a vida prática, porque aqui eu trouxe alguns princípios. Quanto tempo eu tenho, William? 15 minutos? Não, se é menos, eu respeito. Tá bom. Então eu queria trazer isso para a vida eclesiástica agora de maneira prática para nós como pastores. Como a gente pode ver isso, por exemplo, na vida de um líder servidor? Um líder servidor, quando não se atenta a isso, ele esquece que a responsabilidade dele é servir ao Senhor e passa a construir um ministério para agradar e para atrair pessoas. Isso é a prática desse espírito de sedução operando. O espírito de sedução aparece quando ele ajusta a mensagem para não perder a aprovação. Ele começa pregando arrependimento, mas termina oferecendo uma autoajuda espiritualizada. Mede a unção por aplauso. O culto foi bom hoje. Você viu o pessoal? A gente perde a sensibilidade de discernir pelo Espírito e começa a agir a partir da reação das pessoas. Confunde crescimento numérico com aprovação divina. E isso é um problema. Porque quando se perde pessoas, parece que Deus está te reprovando. E Deus nunca trabalhou na história a partir de números. Eu falava isso ontem no workshop. Quem trabalha com números sempre foi as trevas. Porque quando você tem uma identidade de filho, nós falávamos sobre isso ontem, você não precisa de nada para validar o teu valor. O teu valor está em ser filho. Você é amado por quem você é. Agora, vocês lembram da história de Jesus chegando em Gadara? Ontem eu perguntei no workshop assim, falei assim, me fala quem você é em 10 segundos com uma palavra, não pode pensar. Cada um falava uma coisa. Eu falei assim, Jesus fez essa pergunta pro Gadareno. Quem é você? Vamos lá, rápido, Gadareno, quem é você? Ele falou assim, nós somos muitos. Eu não te perguntei quantos vocês são. Perguntei quem é você. Quem precisa de número para afirmar a identidade são as trevas. Quando eu pergunto quem é você e você fala assim, sou pastor de tantas igrejas, tenho tantas ovelhas, você está se afirmando em número porque você não tem identidade. A falta de consciência do que é ser filho te faz precisar demonstrar coisas, porque você precisa disso para ser aceito. E é por isso, e isso é tão terrível, porque se você acha que os números te fazem ser aceito, quando a sua igreja cresce, qual é a sua percepção? Deus está me aprovando. Só que se você acha que sua igreja crescer é Deus te aprovando, quando a sua igreja perde pessoas, o que você acha? Que Deus está te reprovando. Sabe o que eu tenho visto? Um monte de pastores em depressão, porque acham que Deus os abandonou por causa da rebelião de um bando de uma geração mimimi, frágil, que não tem nada a ver com a falha do pastor, mas as pessoas não suportam mais a sã doutrina, e daí o cara, porque tem uma consciência errada, que bênção de Deus é crescimento, quando se perde pessoas, acha que Deus reprovou. Se fosse assim, o ministério de Jesus teria sido um fracasso. De 12 caras que ele cuidou, só João foi para a cruz. Todo mundo foi embora. E você acha que porque você perdeu algumas pessoas, Deus está te reprovando? Não, Deus não precisa de multidão para fazer transformação. O que nós temos de pastores nessa sala é suficiente para transformar a história do Japão. Se nós soubermos trabalhar juntos. Como o pastor Dominique falou ontem. O que aconteceu? Eu tive na Guatemala o ano passado. O que aconteceu em Almolonga foram pastores que pensam completamente diferentes, mas aprenderam a caminhar juntos, respeitando as diferenças. A palavra de João 17 fala de um aperfeiçoamento.
Senhor, eu peço que eles sejam um como nós somos um, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Qual que é o processo de aperfeiçoamento da unidade? A perfeição da unidade é quando nós nos tornamos um. E ser um é diferente de estar unido. Porque a unidade ela tem um aperfeiçoamento. No namoro, você está unido à tua namorada. No casamento, você se torna um. Você compartilha da mesma vida. Sabe qual que é o grande problema de conselho de pastores, de reunião de pastores? A gente caminha muito tempo unido, mas nunca como um. E quando nós caminhamos unido, você suporta as coisas até que fatores externos cheguem. Ontem eu dei um exemplo para eles, vou falar aqui. Aqui você tem uma madeira unida a um pedaço de metal com alguns parafusos. Se eu colocar fogo nisso aqui, qual você acha que vai queimar primeiro? A madeira. Ou seja, um agente externo produz uma reação diferente nos dois elementos que estavam unidos. Um vai permanecer e o outro vai desaparecer. Um casamento que tem duas pessoas que não se tornaram uma, mas estão unidas, quando vem um problema financeiro, acaba com uma separação. Porque cada um reage de uma maneira. Nunca foi a proposta do Senhor construir uma igreja unida, mas construir uma igreja que todos fossem um. O exemplo de ser um não é um parafuso na madeira. É você ferir a vide, ferir o ramo, ao ponto de que quando eles se unem, a mesma seiva da vide flua para o ramo. Se você jogar fogo no tronco dessa vide, ramo e vide vão sofrer a mesma intensidade, porque compartilham da mesma vida. Sabe o que nós precisamos entender? Que Deus nos chamou para compartilhar da mesma vida. O que dói em você tem que doer em mim. Só assim a gente vai entender o que é ser um. Senão a gente vai continuar unido até que um fator externo surja e nos separe. E eu tenho convicção que cada um de vocês foi mandado por Deus a essa terra, porque o Japão precisa daquilo que nós como brasileiros carregamos. Mas nós precisamos romper com essa cultura que nós carregamos de cada um por si e Deus por todos. Nós temos que aprender a nos mover como um, irmãos. E mover como um é compartilhar da mesma natureza. É muitas vezes abrir mão da sua vontade. Gálatas capítulo 1, versículo 10 é um termômetro disso. Fala assim, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Da mesma forma que a gente viu em Daniel. Ele não permite que a recompensa defina a sua postura. A sedução, ela corrói a pureza das relações. E nós precisamos perceber isso quando você vê que você está tratando melhor quem pode te promover. Quando você se aproxima de quem pode abrir portas. Quando você mantém vínculos enquanto há benefício. Quando você mede o valor das pessoas pelo retorno que elas geram. João Batista não estava preocupado com a simpatia. Paulo afirmava, se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Jesus, em João 6, ele não suaviza o discurso quando as pessoas o abandonam. Integridade espiritual não é carisma. Um líder pode ser eloquente e ainda assim ser vazio. Pode ser influente, mas ainda assim está desconectado da vida de Cristo. Pode atrair multidões, produzir aplauso, o pessoal ficar num reteté quando ele está pregando e Deus está falando assim, não sei do que ele está falando, não tenho nada com isso. Qual é o parâmetro de aferição de como nós percebemos a presença de Deus? É o quanto você sente de arrepio? É o quanto você chora? É o quanto você aplaude? É o quanto a palavra que está sendo pregada faz sentido à sua mente? Todas essas são percepções naturais muito frágeis. Integridade espiritual é viver com o coração alinhado com o Pai, mesmo que isso reduza a sua popularidade. E como nós podemos vencer esse espírito, irmãos? Porque é aqui que eu quero chegar. Nós, como pastores, como líderes, para servir a outros pastores, para servir a igreja de Cristo e não sermos atingidos por esse espírito de sedução. Em primeiro lugar, se você está tomando nota, revise as intenções do seu coração constantemente.
Deus não está colocando os olhos naquilo que você está fazendo. Se você lê o livro de Apocalipse, é um alerta às igrejas que tinham muitas coisas para mostrar, mas tinham perdido o coração. A carta a Laodiceia, a carta a Éfeso, todas abordam o mesmo tema. Vocês pensam que são ricos, que têm roupas bonitas, vocês não passam de pobre, cego e nu. Tudo que vocês apresentam naturalmente é reprovado espiritualmente. A igreja de Éfeso reprovava falsos apóstolos, tinha uma ortodoxia incrível, mas o Senhor fala assim: vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam. O problema não é continuar fazendo coisas. O problema é você continuar fazendo coisas, mas já não ter o coração naquilo que você está fazendo. Você pode ter se tornado alguém profissional em fazer o que você faz. Você que é pastor e líder, você continua servindo a igreja porque você ama ao Senhor? Ou você aprendeu a fazer, se tornou a sua profissão? É da onde você recebe a sua fonte financeira? A gente tem que se fazer essa pergunta. O que te motiva todos os dias? Por que você acha que eu deixo a minha casa? Eu vi o pastor Dominique falando da casa. O Roberto Ananci conhece a minha casa. Eu tenho uma casa confortável no Brasil. Uma casa boa, grande. Uma família incrível. Que eu tenho 2 filhos. Meu filho se casa agora. Sabe? Graças a Deus, vivo um presente de Deus em família. O que me faz deixar minha nação, ficar longe dos meus filhos? Eu continuo hoje fazendo as coisas porque amo ao Senhor. Eu estava pregando na conferência semana passada e falei para minha esposa assim: eu estou com frio na barriga. Ela falou: depois de 20 anos você tem frio na barriga para pregar? Eu falei: o dia que eu perder eu paro, porque é sinal que eu me tornei um profissional no que eu estou fazendo. Eu tinha era uma conferência de empresários. Irmãos, eu passei 2 semanas para fazer A gente que é mais velho não sabe mexer com PowerPoint, né? Eu fiquei 2 semanas para construir um PowerPoint bonito para apresentação lá. Eu ia pregar na sexta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite, Deus me acorda 3 horas da manhã e fala assim: não vamos usar o PowerPoint, meu filho. Eu falei: sério, senhor? Eu fiz com tanto carinho. Ele falou assim: não, eu quero você liberdade para você fluir no Espírito. Eu falei: mas eu vou falar sobre o quê? Eu falei: eu te digo a hora que você subir no púlpito. Daí, eu estou sentado me esperando para me chamarem para ministrar. Coração apertado, com frio na barriga. Minha esposa falou: o que você tem? Eu falei: eu simplesmente não sei o que eu vou falar. Porque o Senhor ainda não me falou. E o PowerPoint estava preparado, que eu estudei, que eu me preparei. Ele falou para eu não trazer. Então o Senhor segue mostrando para mim o tempo todo que é do jeito dele, que ele tem o controle. E eu me sinto privilegiado de poder viver para obedecer a ele. Você vive para obedecer a quem? Eu estou falando de aspectos práticos para a gente se perguntar e não permitir que a sedução nos conduza de alguma maneira. Segundo, preste atenção, eu já estou acabando. Cultive uma vida secreta com Deus. Só quem tem tempo em privado com Deus pode ter uma vida pública coerente com aquilo que está construindo no secreto. Jesus se retirava para orar porque ele tinha necessidade de parar do meio da agitação e ouvir a voz do Senhor. Muitos de nós estamos tomando decisões importantes de forma precipitada sem ouvir a voz de Deus. Separa tempo, ouve ao Senhor. Terceiro, pratique generosidade. Olha, essa é uma ferramenta. Se você quer, fala assim: eu vou lutar contra esse espírito na minha vida. Pratique generosidade sem retorno. Ora, eu tenho feito isso na minha vida, eu quero falar para vocês. Além dos princípios de dízimo, oferta e primícia, todos os meses eu falo: Senhor, na vida de quem que eu posso semear? E sempre eu procuro alguém que não possa me dar nada em troca. Esse é um critério, você ser generoso com alguém que não tem nada para te oferecer. Isso vai exercitando em você ir contra esse espírito da sedução. E a gente tem a tendência de fazer a sempre alguém que pode nos dar retorno. Sempre alguém que a gente tem interesse. Faça para quem não pode te oferecer nada em troca. Exercite essa generosidade sem retorno. Quarto, aprenda a dizer não a ofertas que comprometem a sua essência. Pastores, aprendam a dizer não. Nem todo crescimento é saudável. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. Quinto, fortaleça a sua identidade em Cristo. Quando você sabe quem você é, você não precisa seduzir para ser aceito.
A sedução nasce da insegurança. E a integridade nasce da tua compreensão de filiação. Quando eu sei que eu sou filho, eu sou íntegro. A palavra íntegro significa inteiro. Toda pessoa que tem problema de integridade, ela tem problema de identidade. A falta de consciência de quem eu sou me leva a me corromper. Procure entender sua identidade em Cristo. O evangelho superficial é frágil, porque ele depende de estímulo constante. Precisa de aplauso, precisa de resultado, precisa de reconhecimento. E quando isso falta, você entra em crise. Mas o evangelho centrado em Cristo é sólido, suporta o anonimato, floresce na fidelidade e tem a capacidade de dizer o que Paulo dizia. E esse texto tem martelado a minha cabeça, eu falei ontem com os irmãos. Tende por motivo de grande alegria quando passares por insulto, por perseguição. Irmão, isso é uma loucura. Eu nunca vi ninguém falando isso. Eu nunca vi, e é a carta de Paulo. Eu nunca vi ninguém subir no púlpito. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar. Estou feliz demais hoje, eu precisava compartilhar com vocês. Me ofenderam, me perseguiram, uma pessoa que eu servi a vida inteira, que eu cuidei como pastor, me abandonou, saiu falando um monte de mentira, mas isso me enche de alegria. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso se tornou algo insano para nós como igreja. Os nossos testemunhos são: irmão, eu tenho que contar uma bênção para você, meu salário aumentou, eu troquei de carro, eu comprei uma casa, a igreja cresceu. Agora, Paulo fala: tende por motivos de alegria, quando for perseguido, quando for insultado, porque é questão de visão. Ou você volta a olhar o que Adão olhava antes da queda, ou você vai continuar olhando o que Adão passou a ver depois da queda. Ou sua vida, toda transformação passa por uma mudança de visão. O apóstolo Paulo, a conversão dele é marcada pelos seus olhos se abrirem. Sabe o que vai mostrar de fato uma transformação na sua vida? Quando seus olhos se abrirem para ver o que ninguém está vendo. Porque enquanto os seus olhos naturais te governam, você é uma pessoa que está sendo seduzida. E a tua liderança é uma liderança sedutora e não uma liderança servidora. Amém? Quero orar por vocês. Se coloque de pé. Feche teus olhos.